integrativas e complementares no SUS. Ele foi escrito por Maria Aparecida Nicoletti e Priscila Rodrigues Manuel. Ele foi publicado em 31 de outubro de 2019. Então, ele inicia lembrando que a relação entre o ser humano e o animal ele já existe há muito tempo. Em algumas crenças e culturas, os animais eram muito vistos como sagrados, fiéis ou protetores. O uso dos animais como instrumento auxiliar na recuperação e tratamento dos pacientes, ele teve o seu primeiro registro na Inglaterra, em 1972. E no Brasil, foi com a psiquiatra Nise de Oliveira, essa que está na foto ao lado. Ela fundou um serviço de terapia ocupacional, onde ela utilizava os gatos como coterapeutas em pacientes com distúrbios mentais aqui no Rio de Janeiro. Então, o bem-estar ligado ao convívio com o animal, ele tem sido pesquisado ao redor do mundo e, como consequência, eles conseguiram produzir bastante dados e fornecer dados para elaboração de guias na utilização de animais na terapia. A terapia assistida por animais ele é um recurso terapêutico, onde ele utiliza a relação humano-animal com o intuito de promover saúde física, social, emocional e melhorar as funções cognitivas das pessoas. A educação assistida por animais, ela já é um tipo de intervenção assistida por animais, mas ela é utilizada em um contexto de educação. A atividade assistida por animais, ela é um recurso mais casual e sem um esquema fixo, mais utilizada nas clínicas de odontologia e pediatria para redução da ansiedade das crianças na sala de espera. As intervenções assistidas por animais, ela é o conjunto dessas intervenções nas quais os animais eles exercem o papel principal. Aí eles falam lá sobre a interação com os animais treinados em ambientes de saúde, que ele promove vários benefícios, como a redução da frequência cardíaca, a pressão arterial, melhora do humor, diminuição de percepção da dor e melhoria na condição motora. A terapia, ela consegue humanizar o ambiente hospitalar, melhorando o relacionamento entre os profissionais de saúde e os pacientes, onde eles mostram os resultados positivos para a recuperação de pós-operatórios e satisfação dos pacientes depois da terapia. Ele tem sido também muito aplicado no contexto de transtorno do espectro autista, onde ele é caracterizado pela dificuldade de interação social, comunicação e um comportamento, o que ressalta a importância da intervenção nesse grupo. Uma das limitações que eles observaram para as terapias assistidas ou as atividades é o custo. Esses animais, eles são utilizados nas terapias, os cães, os gatos, cavalos e golfinhos, não aqui no Brasil, mas lá fora eles utilizam bastante. E por mais que alguns animais eles tenham um custo de manutenção e cuidados mais baixos, eles precisam de um investimento maior, o que acaba dificultando o acesso a essas terapias por todos os grupos sociais. Porque envolve treinamento, cuidado necessário com os cães e outros animais, podendo envolver algumas tarefas de precisar de alimentação, o que torna um processo mais difícil. Apesar desse custo, a relação entre o animal e o paciente ele é benéfica, proporcionando o alívio da dor para os humanos e transmitindo afeto para os animais. Aí eles tiveram um objetivo com esse artigo, que foi
avaliar o potencial da terapia como um instrumento importante de intervenção dirigida no tratamento de pacientes relacionados à saúde mental, os hospitalizados, idosos e crianças na integração de equipes e multidisciplinares. Relatar as experiências bem-sucedidas no ambiente profissional e doméstico e divulgar essa prática como parte das atividades relacionadas à educação em saúde, para poder conscientizar a população e os profissionais que essa relação estabelecida com ética às pessoas e aos animais é possível e traz benefícios a todos os envolvidos no processo. Então, o artigo ele foi realizado em uma reflexão sobre os benefícios decorrentes da terapia em vários contextos disponíveis, por meio de buscas em bases científicas de dados como esses aqui do slide. E os artigos relacionados, selecionados para leitura, foi através de títulos e resumos, considerados a partir dos anos 2000. Eles foram considerados artigos em inglês e em português. E os artigos que eram relacionados ao tema, eles tiveram uma leitura mais completa, uma avaliação melhor dos resultados. Aqui nos resultados de discussão agora, a gente vai ver sobre o cenário da utilização da terapia assistida por animais e atividade assistida por animais. E o primeiro vai ser sobre a influência da terapia em idosos de diferentes níveis de enfermidade. Esse estudo ele foi feito em 2010 e foi realizado em Espírito Santo, Vitória. Um estudo clínico experimental numa casa de repouso para avaliar a influência da terapia sobre a pressão arterial de idosos hipertensos submetidos a tratamentos medicamentosos para o controle da pressão arterial. Foram utilizados nesse estudo 25 idosos com idade acima de 70 anos e eles foram divididos em 2 grupos. 11 não participantes e 14 participantes da terapia. Essas sessões elas foram realizadas semanalmente com a duração de 1 hora por 4 meses. E essas atividades elas eram constituídas de coisas básicas, como conversas, caminhadas lentas, fazer carinho nos animais. E para eles avaliarem a eficiência da terapia no controle pressórico dos idosos, eles aferiram a pressão arterial e eles observaram uma redução significativa na sistólica dos pacientes, evidenciando os benefícios da terapia nesse grupo populacional. Outros ganhos também foram observados em relação à qualidade de vida, mesmo que ainda subjetivos, mas eles observaram a transformação da dor, as sensações de incapacidade, solidão e tristeza em alegria e prazer e confiança. Aqui foi um ensaio clínico não controlado para avaliar as condições motoras, e nesse ensaio foi feita uma instituição pública que abriga idosos. Eles aparentemente eram sadios e tinham sinais de envelhecimento. Esse tratamento ele teve 10 sessões de terapia com cães de raças diferentes por 4 semanas, e elas foram organizadas para ter uma diminuição gradual das visitas, para eles terem um lento desapego dos animais. No ensaio foram feitos testes que foram realizados antes e depois da intervenção, onde eles utilizaram a escala de equilíbrio de Berg, que ele avalia o desempenho do equilíbrio funcional, o teste de equilíbrio de Tinet, que classifica os aspectos relacionados à marcha, o teste de alcance funcional, que foi utilizado para identificar
o controle da postura e o teste de caminhada de 6 metros, que avaliava o desempenho da capacidade de marcha. E eles observaram que eles obtiveram uma melhora no equilíbrio, na velocidade, na distância e na simetria de marcha após o tratamento. Só um minuto. Aqui, esse estudo ele foi realizado na Itália, com o objetivo de avaliar a atividade psicossocial de um grupo de pacientes idosos submetidos à terapia. Esse estudo ele teve a participação de 20 pacientes com as idades entre 69 e 89 anos, dos quais 70% eram diagnosticados com demência e o resto com outras doenças, como a depressão e outros problemas cognitivos. Foram utilizados nessas sessões de terapia cães especializados e treinados como coterapeutas e foram realizados em ambientes abertos ou fechados. Eles eram acompanhados por um médico veterinário e um médico especializado em sintomas psicológicos. No início dessas intervenções, eles eram sujeitados a um questionário de avaliação psiquiátrico e cognitivo. E depois de 6 meses, a aplicação do instrumento foi repetida. E aí eles tiveram os resultados onde foram mostrados uma redução de depressão do grupo de pacientes idosos com deficiências neurológicas e uma melhora na autonomia pessoal e função psicológica em grupos de idosos hospitalizados. Uma pesquisa realizada em uma instituição daycare de uma cidade no norte da Itália avaliou os efeitos da atividade no estado afetivo das mulheres idosas em relação à satisfação com a vida e à cognição delas. Participaram desse estudo 16 mulheres entre 64 e 97 anos, sem problemas cognitivos graves, mas foram divididas em 2 grupos, 8 do grupo controle e 8 participantes da atividade. Durante 2 meses, eles aplicaram uma escala de afeto sobre a satisfação com a vida e um teste de memória. Essa escala ela foi aplicada por 4 meses e após esses 4 meses o grupo de atividades mostrou um aumento positivo e a diminuição, um aumento positivo nas emoções e uma diminuição das emoções negativas. Para esse grupo que participou das atividades, não houve uma diferenciação nos testes de memória no grupo controle, mas o teste de memória teve uma avaliação negativa depois desses 4 meses. Então, eles concluíram que, de certa forma, traz efeitos positivos na qualidade de vida e tem um grande potencial para outros aspectos, como habilidade social, humor e cognição. Aí aqui agora a gente começa a ver a utilização da terapia e da atividade como estratégias adjuvantes na recuperação de crianças e adolescentes, onde eles tiveram o objetivo de compreender a experiência de crianças hospitalizadas em relação à visita de animais. Com uma pesquisa exploratória descritiva, eles realizaram esse estudo em um hospital pediátrico com 13 crianças de idade de 3 a 6 anos. E para a coleta dos dados, foram consideradas reações de comportamento e as atitudes das crianças durante a visita com os animais. Foi utilizada um diário, onde foi escrito
como todas as crianças passaram por esse processo, até em como elas reagiram com os profissionais. Então, eles identificaram que tiveram uma melhora na interação com os profissionais, ficaram mais colaborativos com os procedimentos médicos, ficaram menos tímidas, participaram com mais vontade das atividades e reduziram as queixas de dor e desconforto. Aqui foi realizado um estudo descritivo exploratório clínico-educacional com pacientes de idade entre 6 e 16 anos, diagnosticados com deficiência intelectual. E aí foi realizado com 12 pacientes de idade de 6 a 16 anos, em uma organização filantrópica de assistência social, que atua no atendimento à defesa de direitos, promovendo inclusão e a reabilitação e a capacitação de pessoas com todo tipo de deficiência. Essa pesquisa, ela teve a participação de um atendimento multidisciplinar, formado por diversos médicos, como fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, psicólogos, psicopedagogos, fonoaudiólogos e um cão. E aí eles observaram nos atendimentos um significativo crescimento no controle dos pacientes com os demais membros do grupo, terapeutas, colegas de grupo, o adestrador ou até mesmo o próprio cão. E eles se mostraram mais disponíveis, ficaram mais alegres, tiveram uma ampliação na demonstração de emoções positivas e uma melhora na comunicação verbal e não verbal. Em 2013, realizaram um estudo com crianças autistas, utilizando um aparelho de interface visível para medir quantitativamente o sorriso das crianças. E participaram das atividades as crianças de 10 anos. As sessões tiveram duração de 30 a 40 minutos e ela foi realizada por 7 meses. Eles, comparando os resultados com um grupo de controle, foi constituído que crianças da mesma idade, sem apresentarem autismo, perceberam que o comportamento social com o autismo foi facilitado a partir da atividade com os animais. Tiveram uma melhora. E aí, ainda sobre crianças diagnosticadas com o autismo, eles realizaram um estudo na Flórida com o objetivo de examinar os efeitos da terapia sobre o comportamento social de crianças com autismo expostas a exercícios de equitação. E a hipótese era que crianças expostas a exercícios de equitação terapêutica, elas apresentariam melhorias no comportamento social em comparação com crianças que não receberam esse tratamento. 34 crianças diagnosticadas com o transtorno de autismo, elas participaram do estudo por 12 semanas para avaliar o funcionamento social pré e pós a equitação terapêutica. E eles aplicaram aos pais um questionário para medir a gravidade desses sintomas do autismo, utilizando a escala de responsabilidade social e perfil sensorial. E os resultados sugeriram que a ecoterapia ela pode ser uma opção terapêutica muito eficaz para as crianças com distúrbio do espectro do autismo. Mas, especificamente, em comparação com o grupo dos participantes que não tiveram essa terapia, essa equitação, elas melhoraram nas áreas críticas, como a integração sensorial e a atenção dirigida, além dos participantes também mostrarem uma motivação social e de sensibilidade sensorial também. Eles
tiveram uma redução da desatenção e distração. O uso da terapia entre pacientes com câncer relatam que as sessões com os animais elas ajudaram a aliviar a ansiedade e serviram como uma distração do ambiente hospitalar. E relataram preferir a terapia assistida por animais à interação com os visitantes humanos. E também evidenciaram uma maior percepção de dor a níveis inferiores de dor, né, entre os participantes que utilizavam a terapia quando comparados ao grupo de controle. O estudo desenvolvido para avaliar as terapias assistidas por cães e atividade de reabilitação em crianças com paralisia cerebral e deficiências físicas e mentais, para serviços de bem-estar e melhoria de saúde, eles não foram efetivos. Mas os resultados mostraram que as terapias e as atividades, elas construíram um método de suporte para o procedimento de rotina e a reabilitação de crianças com paralisia cerebral e deficiências físicas e mentais. Em crianças com o síndrome de Down, elas apresentaram ganhos nos aspectos psicomotores quando inseridas na terapia, principalmente nas áreas de mobilidade. E aí os autores do estudo, eles atribuíram a terapia ao favorecimento do desempenho psicomotor de crianças com a síndrome de Down, diminuindo a idade negativa na escala de desenvolvimento motor, mas o atraso em relação à idade cronológica, ela permaneceu. Então, não teve alteração. Aqui, eles falam sobre a terapia assistida por animais e atividades assistidas por animais na integração de equipes multidisciplinares, onde o objetivo principal era direcionar a atenção das crianças para além da doença, proporcionando momentos de descontração, socialização e alegria para poder promover o desenvolvimento de socialização, enfim. Os resultados obtidos com o projeto Cão Terapeuta, eles indicaram uma maior integração e socialização entre os pacientes, acompanhados dos colaboradores e reduzindo o estado de dor, melhorando na autoconfiança diante do enfrentamento da doença, diversão, onde tinha o afastamento do isolamento, encorajamento das funções de fala e melhoria das relações e da comunicação entre os usuários e profissionais da saúde. Em 2016, eles já realizaram uma pesquisa quantitativa em uma instituição não governamental que atendia crianças e adolescentes com câncer, no município de São Paulo. O intuito era compreender as experiências vivenciadas pelos enfermeiros em relação à implementação da terapia assistida por animais. O estudo ele foi desenvolvido com 11 enfermeiros com idade entre 25 e 41 anos que atuavam nas unidades de visitas por animais ou presenciavam essas visitas no seu dia a dia. E os resultados mostraram que a visita do animal ela proporcionava um ambiente hospitalar controlado e que distraía e que descontraído. Ele aliviava o estresse infantil, já que é um ambiente assustador para essas crianças que sofrem alguns procedimentos dolorosos. Aqui a gente vai ver o impacto da terapia assistida ou atividade assistida em melhoria de qualidade de vida. E a interação homem-animal é uma terapia global e ela atua em diversas dimensões. Elas beneficiam crianças, jovens e idosos. E a terapia assistida por animais, ela oferece
um estímulo à interação social, ela melhora a motivação e promove um desenvolvimento físico e mental. Em idosos, ela é mais específica, onde ela ajuda a superar dificuldades de interação, melhora a mobilidade e reduz o risco de quedas. A presença de animais na fisioterapia, ela melhora a adesão ao tratamento e melhora as habilidades motoras e a comunicação entre terapeuta e paciente. Crianças com autismo, elas se beneficiam dessa interação também por causa da comunicação baseada em linguagem corporal. Mas a presença desses animais, eles atuam como uma transição para essas crianças. Elas ajudam a estabelecer vínculos emocionais e melhorar as suas habilidades sociais. O ato de você afagar um animal, ele proporciona um conforto e um bem-estar, contribuindo para a comunicação e o apoio emocional. Os animais, eles são muito valiosos nas técnicas de atendimento, porque eles oferecem uma afeição incondicional e aliviam sentimentos de abandono, solidão e infelicidade. A terapia assistida por animais e a sua possibilidade de incorporação integrativa ao SUS. Essas práticas integrativas e complementares, essa logo que está aqui, no Sistema Único de Saúde, o SUS, eles se referem a sistemas e recursos que buscam estimular mecanismos de prevenção de doenças e promover a recuperação da saúde. As PICs, elas foram institucionalizadas no SUS por meio da Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares, essa aqui de baixo. Ela foi aprovada no dia 3 de maio de 2006 e após 10 anos, o Brasil passou a ter 29 práticas integrativas disponíveis para a população do SUS. Eles dizem que os estados e municípios, eles podem fazer a sua própria política, mas que eles devem considerar as suas necessidades locais. E desde 2012, um projeto de lei, ele continua na Câmara dos Deputados para regulamentar o uso da terapia assistida por animais em hospitais públicos. Eles consideram que a terapia ela pode ser um poderoso recurso para a redução de riscos de internações por permanência prolongada no ambiente hospitalar e deixar as condições mais favoráveis para os pacientes. Mas, para isso, os hospitais do SUS, eles deverão ter uns profissionais capacitados e aptos para trabalhar com essa atividade. E o governo vai poder realizar parcerias com hospitais veterinários e ONGs que trabalham com os animais. As cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Fortaleza e Petrópolis são cidades que já foram aprovadas leis sobre a liberação de animais de estimação em hospitais públicos para as visitas e pacientes internados. Mas algumas normas os responsáveis eles devem comprovar o bom estado de saúde do animal por meio de laudos veterinários, além deles estarem apresentáveis, né, bem higienizados, enfim, para poder entrar no hospital. Esses hospitais eles vão poder criar as suas próprias normas e procedimentos para poder realizar essas atividades. E no Brasil, alguns desses hospitais eles já utilizam essa terapia assistida e eles indicam os seus bons resultados terapêuticos. Além disso, tem diversos projetos e ONGs referentes à terapia que eles realizam parcerias com hospitais.
clínicas de reabilitação, asilos, orfanatos e até mesmo escolas, com o objetivo de dinamizar o tratamento para pessoas que sofrem em decorrência de uma condição física ou psíquica. Por fim, as evidências científicas, elas têm mostrado que existem muitos benefícios no tratamento integrado entre a medicina convencional e as práticas integrativas. Inclusive, a Organização Mundial da Saúde está estimulando esses novos recursos para o enfrentamento de doenças e hospitalização dos pacientes. A terapia assistida por animais, ela pode ser considerada como uma candidata à incorporação pelo SUS e à Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares. Mas tem uma necessidade da formação profissional, uma estruturação, acesso à aceitação de PICs por usuários do SUS, e o pouco conhecimento dos profissionais e gestores em relação a essa política nacional de práticas integrativas e complementares, tem dificuldades na informação sobre as PICs e ainda são barreiras para efetivação da ampliação dessa prática através do SUS. E então eles concluem no artigo que a terapia ela traz benefícios notáveis e que, mesmo sendo pouco conhecida no Brasil, ainda é muito importante conscientizar a população sobre a importância de uma relação cuidadosa entre humanos e animais. Além de atuarem como coterapeutas, esses animais eles também proporcionam momentos agradáveis e relaxantes, onde eles causam um bem-estar para pacientes, familiares e profissionais da saúde. E a inclusão da terapia no SUS é muito importante para que os seus benefícios eles sejam acessíveis a todos os grupos, contribuindo para a promoção e prevenção e a reabilitação da saúde, onde eles reduzem o tempo de internação e os gastos públicos com a saúde, também ajudando a diminuir os riscos de infecções hospitalares por longas permanências no hospital. A terapia ela pode melhorar a qualidade dos tratamentos e os cuidados de saúde, e especialmente em casos de doenças e procedimentos muito invasivos. Essas práticas elas acabam garantindo um reconhecimento e a assistência às necessidades físicas e psicológicas dos pacientes de uma forma mais integrada e humanizada. E essa foi a minha apresentação. Muito obrigada. Se vocês tiverem alguma dúvida, é só falar. Obrigada, Juliana. Muito obrigada. Deixa eu tirar um print aqui. Muito boa a sua apresentação. Amei seus slides. Fiz vários prints aqui. E vamos estar abrindo aqui, gente, para alguém tem alguma dúvida. Eu gostaria até que também, se o Abílio tivesse alguma consideração para estar colocando, porque a gente viu que são vários, o que mais teve ali, teve alguns de ecoterapia, mas o que mais teve foi cães, né? Foi, muitos cães. Muitos cães. E, Abílio, se você estiver por aí, quiser dar alguma contribuição. A explicação é simples, porque do porquê terem cães. É que os cães são portáveis e os cavalos não é? Sim, são mais baratos também. Sim, se os profissionais que trabalham com os cães não os estragarem e depois não colecionarem cães para poderem trabalhar, não é? Porque a probabilidade, nomeadamente, e peço desculpa pela provocação, de psicólogas estragarem cães é extremamente elevada. Porque sobretudo psicólogas, aplicam muito bem os conhecimentos universitários nas pessoas, mas depois não são capazes de os aplicar nos seus cães. E a base é a mesma.
Mas portanto, não, a apresentação teve muito bem, revi os benefícios em diversas atividades, muito concordo com todos, ainda para mais, não sendo eu um académico, era o que me faltava discordar de académicos, mas concordo com tudo e sobretudo com a questão que frisou no final da formação das duplas, da pessoa e do animal, em que isso é fundamental para que o setor não seja prejudicado por más práticas. Sei que isto é recorrente, uma pessoa vai falando disto de uma forma constante, mas quem estiver habituado a seguir publicações, diversas publicações, quer no Instagram, quer no TikTok, de pessoas que fazem, entre aspas, intervenções assistidas para animais em diversas áreas e que acham que estão a fazer uma coisa maravilhosa e os cães estão em pânico. Portanto, isso é meio caminho andado para um destes dias nós termos um problema porque um cão ferrou uma criança. Imaginemos o que é um cão ferrar uma criança em ambiente hospitalar. É uma disputa, fecha-se tudo. Com certeza. Perguntaram aqui, Abílio, se existe algum treinamento específico para o cão poder participar da recuperação do paciente. Aí em Portugal tem, né? Que você tem a sua clínica que você faz isso. Sim, nós fazemos isto, mas a nível, quer em Portugal, quer a nível mundial, não há qualquer legislação que obrigue a isso. Existe sim um conjunto, tal como vocês já referiram em sessões anteriores, existem um conjunto de boas práticas que nos levam a que nós tenhamos que avaliar anualmente todos os cães que estão nos nossos projetos, ao nível do temperamento. E há diversos testes de temperamento. Nós usamos o teste de temperamento da Pet Partners. Achamos que quando há algo que está bem feito, não é preciso inventarmos, só substituímos a pistola, o disparo de uma pistola com pólvora seca por um tambor, porque é mais fácil existir um tambor numa sessão qualquer, em qualquer sítio, do que propriamente um tiro de pólvora seca. Mas usamos isso e, portanto, os cães não podem ter, de forma alguma, qualquer tipo de comportamento agressivo para com as pessoas. E, portanto, isso é fundamental, não é? Em qualquer momento de stress, etc., nunca pode ter isso. Porque só isso é que nos pode garantir que o sucesso depois das intervenções e verificarmos os benefícios que a Juliana foi enumerando ao longo da apresentação e verificarmos isso. Porque se nós não formos o melhor advogado de defesa do nosso cão e não soubermos ler os sinais de stress do nosso cão, e quem fala do cão fala depois também do cavalo, instintos hípicos, etc. É qualquer animal que possa trabalhar em intervenções assistidas. Se nós não formos o nosso principal advogado de defesa dele e quando verificarmos que ele tem qualquer sinal de stress, não interrompermos a sessão, nós estamos a criar condições para prejudicar toda uma área. E, portanto, isto, por vezes, depois da magnífica apresentação da Juliana, e mais uma vez dou os parabéns pela quantidade de pessoas que cada vez mais vão assistindo a esta conversa, não é? A este papo. O certo é que isto é algo que as pessoas julgam e é algo fantástico. Ainda esta semana e a semana passada tivemos mais uma situação daquelas fenomenais e que deixam todas as pessoas boquiabertas e com lágrimas de felicidade a ver a situação a decorrer. O certo é que isto anda numa fronteira muito no limite de qualquer coisinha pode estragar todo este trabalho. E, portanto, temos que, felizmente, as coisas que nós vamos sabendo que correm mal vão sendo abafadas
não é? Seja pelos profissionais de saúde, seja pelos profissionais de escolas, as coisas vão sendo abafadas, mas o certo é que nós vamos tendo conhecimento que uma ou outra situação corre mal, e corre mal, sobretudo, tal como a Juliana referiu, muito bem, por falta de formação das pessoas e dos animais. Realmente, isso aí é muito importante, a gente conhecer, né? Conhecer aquele animal que a gente está trabalhando ali. Cecília, gostaria de falar alguma coisa sobre... Aqui falou um pouco de ecoterapia. Vocês observaram que nesse artigo ele não falou sobre as intervenções assistidas com animais sem ser ecoterapia, né? Porque é uma coisa que, com cavalo, sem ser ecoterapia, está bem recente. Daí, Cecília, que trabalha diretamente com ecoterapia, se quiser também acrescentar algo... O microfone está desligado, Cecília. O microfone está desligado, Cecília. Eu acho fascinante essa possibilidade dos animais, né, estarem a adentrar, né, a questão hospitalar, trazendo com certeza uma maior motivação, uma alegria, uma afeição, né, uma descontração, que eu acho que é perfeito. Agora, o que me parece que o Abílio também estava falando, a gente também tem que conhecer bastante os animais, né, com que a gente trabalharia, vamos dizer assim, para não colocar em risco ninguém, né, no paciente, o setor e nem o animal que está sendo levado. Então, a gente tem que fazer, né, se for no caso de se fazer um trabalho desses a nível hospitalar, tem que ter uma preparação bastante segura para não correr risco. E assim mesmo, ainda a gente tem que ficar mais preparado, porque pode ocorrer. Verdade. Tem uma pergunta aqui, vou direcionar para o Abílio, da Ana Clara. Você poderia dar uma diferenciação mais clara, talvez mais prática, entre terapia assistida por animais e atividade assistida por animais, no caso da terapia das atividades que envolvem os cães? Pois já conheço um projeto realizado pelo Projeto Equilíbrio Rural, mas fiquei curiosa como são realizadas em outros espaços. Vou passar essa pergunta para o Abílio, que está acostumado aí com cão. É simples. A terapia assistida por animais parte do princípio que é uma terapia realizada por um profissional de saúde e, portanto, que tem objetivos, que é quantificada, que é analisada e que é avaliada. Ponto. Não é? Portanto, é uma terapia, uma sessão de terapia que tem uma ferramenta, uma ajuda técnica, que é um cão, mas, pronto, que é uma terapia, não é com qualquer outra sessão que se tem, que é preciso ir avaliando o seu desenvolvimento. Uma atividade, o que nós fazemos, e toda a gente faz, por exemplo, no que diz respeito às visitas hospitalares, são atividades assistidas por animais. Porque os grupos de controle não existem. Porque são pessoas, sobretudo as pessoas gostam de fazer das atividades assistidas por animais em ambiente hospitalar, na pediatria. E, portanto, são, sobretudo, crianças que estão lá pontualmente. A maior parte das vezes só estamos com as crianças de uma vez. Pontualmente conseguimos estar com alguma criança cujo internamento é mais prolongado, mais do que uma vez. E, portanto, aí não há, digamos, há avaliações, tal como a Juliana também referiu, daquele método de avaliação, não só do rosto, do número de esboços de sorriso, etc., de expressões faciais e alegria, e que são quantificadas através de um programa informático que analisa os vídeos. Pode ser feito isso, mas também através de inquéritos aos pais, profissionais de saúde, etc., que se faz isso. Mas nos hospitais não há volta a dar, no que diz respeito a visitas em ambiente pediátrico, são atividades. Nós estamos lá pouco tempo com cada criança e provavelmente na vez seguinte que lá formos já não estaremos com aquela criança. Porque felizmente, assim esperamos, teve alta e dê lugar a outra pessoa. Não é? Essa é a grande diferença. Terapia é terapia pura e dura, com o acrescento de ter lá um cão, em vez de ter um
tablet ou um outro jogo qualquer, como as terapeutas inventam mil e um exercícios, mil e uma ferramentas para colaborar nas suas atividades e depois ver o que é que traz mais impacto. Ótimo, ótimo, Abílio. Basicamente, a definição é a mesma, né? Tanto para o cavalo também. E lá no equilíbrio a gente tem colocado como atividade, mas a gente vai, para partir do próximo período, a gente vai mudar para aprendizagem, porque a gente tem mais de um encontro, na verdade, né? A gente está fazendo 3 encontros com as pessoas e com um objetivo ali específico, né? E tem mais uma pergunta aqui. Se o cão machucar o paciente, quem seria o responsável? Se sem querer, óbvio, né? Não é? É a pessoa que está levando o cão ali, né? Isso é óbvio, não é? O responsável é o dono do cão. Daí a necessidade de o cão ter um seguro em contexto de trabalho. Por norma, o que as pessoas têm e facilmente conseguem obter é um seguro de responsabilidade civil. Eu não sei se haverá diferenças entre Portugal e Brasil, mas deduzo que não. Um seguro de responsabilidade civil de um cão de companhia tem lá nas cláusulazinhas das letras pequeninas a exclusão do contexto de trabalho. E, portanto, é necessário que os cães que trabalhem em intervenções assistidas por animais tenham um seguro específico para contexto de trabalho. Porque os azares acontecem, e nomeadamente em questões hospitalares, é necessário que o cão tenha uma abordagem muito calma, porque há catéteres por tudo quanto é sítio, há fios, tubos, etc., por tudo quanto é sítio, e portanto não podemos ter um cão excessivamente alegre e a saltitar, corremos riscos de magoar a criança. Não é? Uma pata em cima de um catéter é extremamente doloroso, não é? E portanto, tudo aquilo que uma pessoa já viu de mudar catéteres e inserir outro catéter, e a criança antes estava a berrar, mas com a presença do cão deixou de estar a gritar, e o profissional de saúde consegue mudar-lhe o catéter sem a criança, entre aspas, se perceber que tal foi feito, nós perdemos isso tudo. Portanto, não haja qualquer dúvida, a responsabilidade é do dono do cão. Em último caso, os pais podem sempre processar o hospital por ter permitido a entrada de uma dupla sem formação no hospital. E aqui, se um hospital fizer isso, todos os outros vão fazer e depois o país fecha a este setor outra vez. Grande responsabilidade, né? Eu achei interessante, você falou esse seguro de responsabilidade civil, você faz o cão, então as pessoas que vão estar na atividade não precisam ser asseguradas, né? Não, é só o cão que é assegurado. Não precisa, não. O cão é segurado com contexto de trabalho, mas a pessoa também. Só que são seguros diferentes. Não é? Um seguro é um seguro para a pessoa, seguro normal, contexto de trabalho, e esse aí é mais fácil. Agora, pelo menos cá em Portugal, eu se chegar, se eu não me identificar, não é? Não disser que sou presidente da Animas, se chegar a um agente de seguros e disser que quero fazer um seguro de contexto de trabalho para o meu cão, ele diz-me logo, dá-me logo responsabilidade civil. Eu digo, não, eu quero ir trabalhar com o meu cão e no decurso de trabalho, se acontecer algum azar, ele tem que estar seguro. E ele diz logo que não há. E uma pessoa tem que estar a explicar, não há. Porque, por exemplo, os pastores têm seguro. E eles altos, os pastores têm seguro, sim. As lojas de animais, que têm animais lá dentro, também têm seguros. E, portanto, eles a partir daí, pronto, lá veem que realmente é possível fazer-se isso, só que é um seguro muito específico, obviamente mais caro que o normal de responsabilidade civil, substancialmente mais caro. O ideal, nós temos, como temos várias equipas, temos um seguro de grupo. E, portanto, podemos ter lá
entre 20 a 100 cães nesse seguro, o que nos facilita bastante, não é? E enquanto que uma pessoa individual é mais difícil. Mas daqui também depois se coloca a questão, a diferenciação entre, e aqui pode parecer um bocadinho de chauvinismo, mas é importante fazer esta diferenciação. Uma pessoa singular que tenha um cão e que quer ir fazer uma intervenção num ambiente qualquer, com um público qualquer, não tem as mesmas capacidades e competências que uma equipa multidisciplinar tem para fazer o mesmo serviço. E, portanto, e nesta área é preciso confiança no serviço que se faz, de forma a garantirmos o sucesso de tudo. Esta é a minha visão. É muito, muito, muito importante mesmo, porque hoje em dia, né, as pessoas falam assim, o cachorro vai, eu tenho um cachorro, eu vou levar para o hospital, vou fazer. Não, tem todo um tratamento, um preparo e tudo isso. E como ficam, que algumas, não é totalmente regulamentado ainda no Brasil, né? Alguns estados têm algumas leis, mas não tem uma lei, a terapia assistida por animais igual tem da ecoterapia em si, então fica um pouco perdido, né? As pessoas ficam um pouco solto, mas acho que esse é o caminho. A gente está lutando para que seja feita a uniformização, né? De como devem ser as terapias, quem pode, quem não pode, assim como foi feito na ecoterapia. Mas alguém tem alguma dúvida? Alguém quer fazer alguma consideração? Estamos chegando nos nossos minutos finais. Já coloquei a frequência no chat. Alguém quer falar? Vamos tirar uma foto. Gente, eu vou colocar vocês... Dá parabéns para a Juliana. A Juliana foi ótima, excelente. Uhul! Muito obrigada. Adorei os slides. Mas é isso aí, gente. Então, a gente saber que não é qualquer... Então, tem benefícios... Existem diversos estudos que estão avaliando esses benefícios, né? Mas ainda é necessário mais estudos. Alicia, você levantou a mão, pode falar, Alicia. Cadê você, Alicia? Não, foi sem querer, era para bater palma. Alicia, que você é doida para falar? Então tá ótimo, gente. Beijo, gente. O nosso Papo de Equilíbrio, vamos tirar uma foto antes, abrem as câmeras. O nosso Papo de Equilíbrio não vai ser dia 11, tá? Vai ser dia 18, porque vai ser a Semana Rural. Eu agradeço cada um que esteve aqui hoje. Vamos tirar uma foto, se vocês puderem abrir a câmera. Agradeço a participação especial do Abílio, lá de Portugal, que já está tarde pra caramba. Da Cecília, também, nossa psicóloga e também ecoterapeuta e terapia assistida e tudo. A Juliana também, que fez essa brilhante apresentação. E cada um de vocês que está aqui hoje nos prestigiando aqui. Em breve eu vou colocar vocês lá no CIGAP o certificado. Tá, gente? Vamos abrir a câmera, vamos tirar uma foto, gente, para aparecer na nossa apresentação. Preenchem. Olha lá, Ellen, tudo bom, Ellen? Preenchem nosso formulário de frequência. Tá acabando. Nossa última apresentação vai ser da Letícia, que vai ser sobre a atuação do psicólogo. Um artigo da Cecília. A última apresentação vai ser Kate. Deixa eu tirar uma foto aqui, um print. Tá tirando print? Acho que eu fiz print, não, fiz print errado, Jesus. Ai, calma aí, Jesus. Tô falando errado. Alguém tá fazendo print? Sim. Tá, a Letícia escreveu no print. Só. Aqui, ó, agora a Alice abriu. Vai abrir de novo. Ai, gente, calma aí. A pessoa tá vendo print. Foi? Foi. Muito obrigada, gente. Obrigada, espero vocês gente. No próximo. Muito obrigada mesmo. E é isso aí. Nosso objetivo é ser rápido para a gente estar podendo ver as outras coisas também. Tá bom? Quem quiser fazer a escrita para ganhar o resumo, para ganhar mais horas, põe lá no Classroom. Quem não estiver no Classroom, quem não estiver no grupo, manda um e-mail para a gente avisando que a gente insere vocês, tá? Beijos, muito obrigada.